O Moro foi julgado suspeito no julgamento da Lava Jato, né? E muito disso é atribuído às mensagens que foram vazadas no Vaza Jato, famoso Vaza Jato. O argumento que dão para mim sobre o porquê o Moro estava errado é porque um juiz, ele não pode ter uma relação de coleguismo, tipo, de querer de querer apontar para o promotor ou para o Ministério Público os melhores caminhos para prender alguém. Ele tem que ser imparcial, tá ligado? E pelas mensagens não demonstrou tal imparcialidade. Vamos falar das duas coisas, das mensagens e da suspeição. Porque a suspeição, alguns ministros falaram das mensagens, mas não foram usadas as mensagens, tá? Eles julgaram com base em outras razões. Então, em seguida, eu vou falar da suspeição, mas primeiro eu vou falar das mensagens. É importante vocês observarem que ninguém fala que as mensagens apontaram a inocência de alguém. Ninguém defende isso. Ninguém fala, as mensagens mostraram que fulano é inocente. Ninguém fala também que as mensagens foram usadas, mostram que existe uma deturpação, forja de provas. Ninguém fala isso. Essas mensagens têm origem criminosa, com criminosos, hackers, que podem ter deturpado elas de todo modo, que não são reconhecidas por nós, elas foram usadas para apontar supostos excessos. Mas para apontar supostos excessos, que se existissem, já teriam anulado várias investigações e processos. Porque tudo que a gente faz é registrado em investigações e processos, são atos formais. Então, se tivesse qualquer coisa errada, bastava a pessoa ir lá na investigação, ia ver a coisa errada, ia pedir a derrubada. Mas é prova ilícita, Deltan. Não importa, a prova ilícita pode ser usada sempre em favor do réu. Pode sempre ser usada em favor do réu. Então, se tivesse qualquer coisa errada, os advogados, e sabem quantos habeas corpus teve só na Lava Jato? Até o final de 2019, 1.333. 1.333. Eles iriam lá e eles iam apontar os supostos erros. Sabem quantos casos foram anulados com base nessas mensagens? 0. Nenhum caso. Nenhum caso. Mas isso mais de 2 anos depois. O que existia? Existiam sim discussões. Discussões sobre pode ou não pode condução coercitiva. E visões diferentes, porque direito admite argumentação. Mas essa questão do juiz coordenar junto com o Ministério Público para tentar prender alguém não é esquisito? Monark, qual é o limite? Na nossa perspectiva, do Ministério Público, qual é o limite? Acho que todo mundo faz isso. Qual é o limite? Vou te explicar. Qual que é o limite? O limite são conversas que buscam verdade e justiça. Esse limite a gente jamais pode ultrapassar. Claro. Agora, o juiz, num caso como a Lava Jato, ele atua não só no processo julgando, ele atua na investigação. E na investigação não atua advogado. Então, se eu quero ser um bom promotor, se eu quero ser um bom procurador, não basta eu peticionar, eu tenho que ir lá explicar o caso para o juiz. Eu tenho que buscar convencer o juiz. Uma coisa é quando você tem um caso lá na vara tramitando. Outra coisa é, como na Lava Jato, quando você tem mais de 1.000 procedimentos com o juiz. Quando você tem um caso, você vai lá e despacha pessoalmente. Quando você tem 1.000 casos tramitando com o cara, você liga, você manda mensagem, você conversa com ele, você expõe os casos e você defende o teu lado, você defende a tua perspectiva, a tua visão. E o juiz, ele pode várias vezes decidir de ofício certas coisas. A nossa lei permite isso. Tem regras expressas do Código de Processo Penal que permitem que o juiz tome certas decisões de ofício. E ele pode decidir no lado A ou decidir no lado B. De ofício significa o quê? Desculpa, de ofício significa que ele pode, por iniciativa própria, tomar certas decisões, inclusive em matéria de investigação. Então, ele pode, de ofício, fazer isso. Ele pode, por iniciativa própria, fazer. Ainda que eu não peça, porque o juiz ali na fase de investigação, o compromisso dele são com os valores da justiça e são com a verdade. E aí você diz, mas isso não significa que teve um conluio se o cara age para buscar a verdade ou age em favor de valores de justiça? Não. Basta ver que o juiz indeferiu centenas de pedidos nossos do Ministério Público. Basta ver que ele absolveu mais de 20% das pessoas que a gente acusou. Mais de 60 pessoas que a gente acusou foram absolvidas. De 45 sentenças, sabe quantas que a gente recorreu? 44. Que conluio que é esse? Que conluio que é esse que o cara absolve mais de 20%, que a gente recorre de 44, de 45 sentenças e mais? A maior garantia da independência e da atuação imparcial do juiz é a fundamentação de cada decisão em fatos, provas e na lei, e ele usar uma interpretação uniforme da lei nos diferentes casos em que ele atua. E isso aconteceu na Lava Jato? Sim, ninguém nunca apontou incoerência. Agora vamos para o caso da suspeição. O que alegaram no caso da suspeição? Invocaram algumas decisões para dizer que o juiz era suspeito. Que decisões? A condução coercitiva do Lula. Mas espera aí, gente. A condução coercitiva aconteceu não para o caso do Lula, aconteceu para 117 antes. Foi uniforme, então não é o caso do Lula, é todos, então. Talvez eles pudessem argumentar que pelo status do Lula ser um cara famoso, ex-presidente, não sei o quê, ele tinha... Um espetáculo midiático. Ele tipo... É um outro peso. Eu concordo, na verdade eu concordo com esse argumento. Você tomar uma decisão de fazer um movimento coercitivo do Lula, ok que você fez tudo, mas com o Lula tem um peso político. Isso existe.
Monarca, entendo, qualquer entendo. um tem um peso político. E se você não faz, também tem um peso político, porque você não fez. Mas você acha que, por A gente exemplo, tem que seguir o padrão, a gente nos tem que ser Estados coerente. Unidos os caras iam fazer um negócio coercitivo com o ex-presidente, assim? Eu não acho que eles fariam, tá ligado? Os Estados Unidos, eles são mais firmes do que nós. Eu Sim. não sei se lá tem condução coercitiva, mas eles são mais firmes do que nós. Eles vão e fazem o que precisa ser feito de modo muito incisivo e muito firme. Agora, a questão é, você quer que eu trate as pessoas com 2 pesos e 2 medidas? A gente quer criar uma caça de aristocratas e pessoas que estão acima da lei? Não. Esse cara é muito importante pra gente fazer a condução coercitiva. A nossa posição foi uniforme. Fez pra 1, fez pra 2, entendeu? Eu entendo. Fez pra 3. Mas Essa aqui foi a é- nossa posição. Aqui argumente que não era necessário, entendeu? Tipo, que ele não iria sumir do planeta, Mas o a con- Lula, tá ligado? Mas a condução coercitiva não é pra você prender a pessoa pra ela não fugir. A condução coercitiva é pra você levar as pessoas pra ela prestar esclarecimentos naquele momento das buscas e pressões, pra evitar que ela ajuste versões, pra evitar que naquele momento ela faça algum ato que turbe provas. Então, ela tinha uma razão específica, a gente aplicou isso em relação a todo mundo que era investigado e em relação ao qual existiam provas mais consistentes. E era uma medida menos grave do que a prisão. Se você quer que a pessoa não turbe provas, você pode pedir uma prisão temporária. Mas se você pede uma condução coercitiva, ela é menos gravosa e ela atinge objetivos semelhantes. E vocês fizeram no aeroporto e tal. Cara, isso que eu ia Vocês- falar. Foi feito no aeroporto por quê? Pra ser mais discreto, pra não levar o cara pra delegacia, pra levar pra um lugar mais protegido, um lugar mais discreto. Como é que isso foi parar na mídia? Porque eu acho que foi isso que fudeu, né? Ah, eles vazaram, porra. Acho que o Lula não ia vazar para os jornalistas. Existe um interesse Mas tu partidário avisa ali de- antes, ó, vou te levar tal dia, é assim que funciona? Não, você chega lá pra fazer a busca e apreensão e você convida a pessoa pra ir. Se a pessoa não vai, você conduz coercitivamente. Nesses casos, em geral, as pessoas decidem ir. Nesse caso, inclusive, eu acho que a pessoa decidiu ir. Acho que o ex-presidente decidiu ir, concordou em ir. Ah, então sim, ele não porque foi politicamente pra ele era Claro, vantajoso. Porque claro. ele ganhou politicamente, sendo... Tipo, eu entendo que era a decisão certa, se você tá sendo pragmático e tal, mas pra Lava Jato, eu acho que se vocês tivessem feito diferente, talvez vocês tivessem... Monarca, é mas custoso, também, claro que é a gente tá no custoso. IC ali também, Tem né? gente que vem e me Difícil. fala assim, o erro de vocês foi ter ido além do PT. Vocês Não, acham que o eu erro... tô falando Claro que não. não, a gente tem que fazer em relação a todo mundo. Sim. Veja o PSDB, tem gente que fala, protegeram o PSDB, protegiam nada. Lá no Paraná, a gente pegou o ex-governador do PSDB. Lava Jato de São Paulo pegou um ex-presidenciável, José Serra, né, investigou e acusou ele. A investigação relacionada de Brasília pegou o ex-presidenciável Aécio Neves. E por que Curitiba não foi além e pegou outros casos do PSDB? Porque o Supremo restringiu a Lava Jato em Curitiba à Petrobras. E Petrobras, as indicações foram feitas por PP, PT e PMDB. Por isso que ela se concentrou mais nisso. Mas a Lava Jato em Curitiba tinha jurisdição também sobre o território do Paraná, então pegou um ex-governador do PSDB. E há várias empreiteiras que colaboraram, apontaram várias pessoas do PSDB. Agora, essas investigações foram espalhadas pelo Supremo para o país. E aí o pessoal fica olhando se a gente fez ou não condução coercitiva, em vez de reclamar de todos os outros lugares que não aconteceu em nada. Ah, que não claro. deu em nada. Sim. O Supremo que não deu em nada até agora. Tem 2 réus condenados e um morreu. Sim. Então, você tem todos os outros estados que receberam investigações da Lava Jato e não deu certo por quê? Má vontade? Não, porque o ambiente é árido. Você planta a semente e ela é seca, ela morre com o sol, não tem chuva, não tem água. O ambiente é árido para desenvolvimento de investigações anticorrupção. A Lava Jato é uma árvore frondosa no deserto, que Não. conseguiu criar um clima para se desenvolver, mas isso é exceção, não é a regra. Com certeza. Eu acho que a Lava Jato pode ter tido vários problemas, mas o maior problema foi ela ter acabado. Eu concordo. Esse foi o maior problema. Concordo. Ela tem que ser uma política de Estado, casos como a Lava Jato.